Escolha eficácia. Escolha um turbo. Escolha um híbrido. Escolha um elétrico. Escolha um multimídia de 12 polegadas enfiado no painel. Escolha massageadores de banco, leitores de gestos, 6 USBs e hotspots de Wi-Fi. Escolha o silêncio e o fim das vibrações que o NVH conquistou. Escolha uma lista de hadas que provam que você não tem competência para estar atrás de um volante. Escolha um sintetizador de ronco para emular o prazer sensorial que não existe mais na sua vida por uma escolha sua. Escolha ser o dono de uma contradição hipócrita sobre 4 rodas, com mais de 2 toneladas, ciclo de vida inferior a uma década, tão descartável quanto reciclável quanto esquecível, com a personalidade aguada do adulto passivo que você virou que embaraça a criança rebelde que lá no fundo existe dentro de você. Escolha o futuro. Escolha a eficácia. Mas por que eu escolheria algo assim? Eu escolhi não escolher a eficácia. Eu escolhi outra coisa. Cara, eu de verdade, eu não sei o que impressiona mais aqui, pessoal. Se é o fato da Porsche ter conseguido fazer um motor aspirado de 4 litros, girar 9.000 RPM e oferecer garantia de fábrica para isso, ou eles terem conseguido homologar esse motor no ciclo WLTP de emissões e consumo, porque essencialmente o que a gente tem aqui é um motor de competição, caras. É o mesmo motor que você tem na Porsche Cup. Bielas de titânio forjados, os mesmos cabeçotes, os mesmos comandos, corpos de borboletas individuais, tudo é igualzinho, caras. Olha isso aqui. A única diferença é basicamente o escape e a ECU que controla. Olha que coisa absurda. Ó, aspiradão, amigos. Olha isso aqui, ó. Cara, seu amigo da Ferrari Biturbo, do McLaren, pode pôr escape de inox, de Inconel, de titânio, de adamantium, o cara nunca vai ter isso. Esse é um fato, caras. Aspirado, só isso que vai ter essa música mecânica, só isso que a gente tá perdendo cada vez mais. Agora, a gente tá falando aqui de 510 cavalos, né? Que vão até 9.000 RPM, mas 500 cavalos são entregues aí a 8.400 RPM. E a entrega ficou muito mais seca agora com a introdução desses corpos de borboleta individuais que a gente tem aqui nessa geração, né? Que coisa espetacular, caras. 47,8 kgfm de torque a gente tem aqui a 6.100 RPM, mas o fato é que você tem uma mesona mesmo muito antes disso. Então, nossa, os trechos dele é curto, então nesses trechos sinuosos, você viu o torque? Você viu o torque disso? Olha essa entrega de torque, que coisa absurda. Agora eu cometi um erro fundamental na introdução desse vídeo, porque não existe super esportivo de 500 cavalos ou mesmo esportivo de 500 cavalos que consiga acompanhar esse carro aqui. Então eficácia, sim, é a palavra de ordem aqui, mas eficácia dentro do mundo do automobilismo, dentro do mundo raiz, caras. Então é uma outra linguagem, é um outro universo. Pensa no seguinte, a Porsche está trabalhando nesse universo do GT3 na casa dos 500 cavalos já há 2 gerações e meia. A gente está falando de mais de 10 anos com esse mesmo regime de força. É como se a Porsche tivesse virado e seus engenheiros falaram, cara, é o seguinte, travamos o teto aqui de potência em 500 cavalos e vocês que se virem para vocês conseguirem entregar mais performance a cada geração que passe. E quanto de performance a gente está falando? Esse carro aqui virou 6,59 e 9, caras. Sub 7 num GT3 que não é nem RS. Esse é o mesmo tempo, inclusive, do GT3 RS da geração anterior, porque ele foi 3 segundos mais rápido, mas quando o RS 991.2 fez aquela volta, o trecho de reta onde começava e terminava a cronometragem Nürburgring era 230 metros mais curto. Então a gente tem aqui um empate técnico entre esse GT3 não RS e o GT3 RS 991.2.
Que montanha-russa! Caras, se a gente está falando de um carro cujo conceito está lidando aí com mais ou menos 500 cavalos há mais de 10 anos e o peso mudou só 5 quilos em relação à geração anterior, agora a gente tem aqui 1.430 quilos, 35, desculpem, mesmo considerando que ele cresceu em algumas dimensões, como é que a gente explica então esse ganho de performance tão assombroso a ponto de um GT3 andar tão rápido quanto um GT3 RS da geração anterior? Bom, parte da resposta está exatamente aqui embaixo do meu cotovelo. Essa asa nova que a gente chama de Swan Neck, muito utilizada cada vez mais em competições, ela é suspensa por cima, né? O que libera todo o extradorso, essa porção inferior, que é justamente o que gera o downforce, né? O ar vem aqui por baixo, ele sofre aceleração por conta dessa curvatura que ele tem, e aí com esse ganho de velocidade que ele sofre, a pressão diminui, princípio de Bernoulli, e aí esse diferencial de pressão entre a parte de cima e a parte de baixo é que gera o downforce. A gente está falando aqui de pelo menos 50% a mais de downforce do que o GT3 da geração anterior, mas aqui a gente tem 4 regulagens, então você pode chegar até 150% a mais de downforce, 385 quilos. Mas é lógico que essa conta não é feita sozinha, só com uma asa. Na verdade, boa parte aerodinâmica de um carro, seja de corrida, seja de rua, nesse nível, está embaixo, na parte do assoalho. Então, além do assoalho selado, a gente tem uma série de defletores, extratores, tanto para você reduzir o arrasto, como por exemplo os defletores que a gente tem na frente dos pneus, tanto na frente quanto atrás, para você desviar o fluxo aerodinâmico dos pneus, que é uma grande fonte de turbulência. Como também a gente tem esse difusor enorme aqui na traseira, também tão importante nos monopostos quanto nos carros como esse aqui. Aliás, aqui atrás a gente tem um sistema de escape que ficou 10 quilos mais leve, olha só que interessante. Aqui quando a gente vai para o lado, a gente vê que os pneus cresceram 10 milímetros também, 315 milímetros atrás, 255 milímetros na frente. As rodas também ficaram um pouquinho maiores e pela primeira vez a gente tem a opção de pneus do tipo R-Compound, os famosos semi-slick, no GT3 normal, nos não RS, né? Então dependendo aí do mercado de homologação, do que tiver disponível, você vai lidar aí com o Troféu R ou com o Sport Cup 2R. No caso dessa unidade em específico, a gente está com os pneus padrão mesmo, tá? E notem que atrás a gente está vendo aqui os freios também de carbono cerâmica, que é outro opcional sensacional para o GT3 RS. Indo aqui para o lado, toda a porção das janelas utiliza vidros mais finos, o que aliviou 3,5 kg. Esse carro está utilizando a folha de fibra de carbono aqui na porção do teto. E os GT3 agora possuem também a tampa dianteira em compósito de fibra de carbono, o que também aliviou um pouquinho mais de peso. Esse carro aqui está com um opcional de bancos de fibra de carbono, que aliviou 11,7 kg. E aqui atrás, eu falei dos discos carbono cerâmica, a gente está falando de 410 milímetros de disco, é muita coisa. Outra coisa que é muito importante na aerodinâmica aqui da porção frontal, lembra que eu falei de ganho de downforce e redução de arrasto, né? Então, notem como ele ficou mais bicudo, o GT3, né? Isso é porque com isso você consegue explorar melhor o splitter, né? Então, tem uma função aerodinâmica aqui na frente também, tem 4 posições para você regular. E com isso você consegue balancear a parte de dinâmica na parte da aerodinâmica. Então você consegue, dependendo do circuito, você ter um pouquinho mais de downforce na frente, um pouquinho mais atrás. Assim você consegue equilibrar o veículo em curvas de alta. Lembrando que tradicionalmente os GT3 já possuem barras estabilizadoras reguláveis. E aí quando a gente olha esse respiro, que foi uma das coisas que mais chamou a atenção nas fotos flagrantes, né, dessa geração 992 GT3 saindo, é uma solução meio estilo GT40, né? Então o ar entra aqui pela dianteira, ele passa pelos radiadores e aí ele escoa aqui na dianteira, o que ajuda tanto no arrefecimento como também ajuda a reduzir um pouquinho o arrasto. Essa forma bicuda também permitiu que a dianteira tivesse uma forma um pouquinho mais de gota, reduzindo assim o arrasto. Nota como essas entradas de ar aqui, tanto para a parte de freios quanto de radiadores, também acompanha bem o fluxo da carroceria para reduzir ao máximo o arrasto. Agora, quando a gente está falando do ganho de performance, tem uma parte que é fundamental no GT3 92, que está aqui atrás, que é a suspensão dianteira. Mas eu preciso de um pretexto, caras. Eu preciso de um pretexto para voltar a andar, então essa eu vou contar lá dentro. E são 0 a 100 em 3,4 segundos, caras. 3,4 segundos. Coisa espetacular. O torque, vocês viram a entrega seca? O que eu ia contar pra vocês é o seguinte: essa aqui é a primeira geração do GT3, ou melhor, do 911 de rua mesmo, que você vai encontrar suspensão do tipo Double Wishbone
na dianteira, que permite que a gente tenha reações como essa que vocês acabaram de ver. Uma dianteira ainda mais cortante que nas gerações anteriores, muito mais precisa, com muito mais bite, muito mais mordida, um ataque muito maior, mais agressivo. Por que isso? Porque a suspensão Double Wishbone, ela permite que você tenha um controle muito melhor de variação de cambagem nas curvas. Porque com as forças de aceleração lateral, por mais que você utilize ball joints ali no sistema de suspensão inteiro, como é o caso desse carro aqui, você sempre vai ter forças muito grandes atuando, né? Então o Double Wishbone distribui melhor essas cargas, esses esforços, de forma que você tem um controle maior dessa variação de cambagem. Você controla ela da forma que você quer. Variação dinâmica de cambagem, vale dizer, né? Então isso, somado a esse ganho de bitola, que se eu não me engano são 3,8 centímetros a mais de bitola que a gente tem aqui, e uma bitola mais larga, né, um eixo dianteiro mais largo, ele reduz a transferência lateral de carga. Então com isso a gente tem, somando essas duas características, um carro que tem uma dianteira agressiva como o Porsche nunca teve. Solução Double Wishbone, cara, a gente via no RSR, né, carro de competição, e agora a gente tem aqui nesse GT3 aqui, consegue imaginar isso? E aí quando você combina com outras coisas, como o diferencial traseiro ativo e todo esse controle de guinada que o carro tem, você tem esse carro que morde a ponta com uma precisão assim assombrosa. Isso numa estrada de montanha. Agora imagina no autódromo. Imagina no autódromo. É isso que a gente vai fazer, caras. Vamos para Interlagos. Uma coisa que eu ia dizer para vocês e que muita gente tem curiosidade, é como que é o 911 GT3 na rua, né? E principalmente em relação ao 911 Turbo. É claro que se a gente comparar com o Turbo, ele vai ter, não só pela massa que ele tem a mais, mas pela proposta mais estradeira, vai ser um carro que vai ter uma entrega um pouco mais elegante, um pouco mais sutil. E aqui não, você tem justamente de propósito um sabor menos filtrado, com muito menos NVH. Eu diria que nos carros de produção atual, esse é o que menos tem NVH, que é Noise Vibration Harshness, né? São esses filtros que a engenharia desenvolve para deixar o carro mais gostosinho de ser guiado pelas pessoas comuns, né? E para o entusiasta é o contrário, esse NVH presente é que justamente dá a emoção, a textura, o feedback para quem está dirigindo, né? Então esse carro ele vai ter uma entrega mais seca, né, de suspensão do que o Turbo, mas eu vou ser bem franco com vocês, se você está lidando só com um chão ondulado, o piso ruim até certo ponto, dá para usar mesmo. A única coisa que aqui ele vai reclamar um pouco, e aí o 911 Turbo também vai, é se o chão é muito recortado, se ele é muito quadradinho, sabe, pancadinha seca, aí realmente você vai sentir nos ossos e na alma um pouquinho, mas nada que alguém que tenha andado num carro com um coil over, né, uma carga de suspensão mais agressiva, não tenha passado na vida. O cuidado também vai tomar com o splitter na dianteira, né, ele é bem pronunciado, como a gente falou, mas aí aqui você tem o sistema de elevação do eixo dianteiro também, então é só apertar essa tecla aqui, que automaticamente ele já sobe a suspensão aí uns bons milímetros para te livrar de valetas e afins. Mas é Interlagos que a gente quer conhecer para explorar o potencial desse carro, né? Simbora!
Não deixa de ser uma doce ironia do destino o fato dessa asa, ou melhor, desse suporte dessa asa, se chamar Swan Neck, pescoço de cisne, porque esse é literalmente o canto do cisne. Muito provavelmente a gente está lidando com a última geração dos Porsche GT aspirados. É lógico que ainda vai vir o GT3 RS, mas é bem provável que a 992 represente o final de uma era. Pouco a pouco a gente está abrindo mão de experiências sensoriais incomparáveis, que só para quem viveu realmente vai poder dizer o quão incríveis elas eram. Tudo em nome de uma suposta eficácia. Uma eficácia que pesa o dobro, que precisa do dobro de potência para performar, que gera muito mais calor, que tem muito mais inércia. Mas é o futuro, né? Bom, só 42 unidades do GT3 992 vieram. 32 do GT3 e 10 da Touring. Nenhuma mais vai vir porque, por uma ironia do destino também bizarra, embora a Porsche tenha conseguido homologar esse carro para o WLTP, quando esse carro foi homologado para o Brasil foi no Procon VL6 e pouco tempo depois saiu o Procon VL7. Sairia caro demais, não faria o menor sentido gastar todo o dinheiro com homologação para trazer aí mais uma meia dúzia, uma dúzia ou 20 carros. Então aqueles 42 GT3 que vieram realmente são todos os GT3 que vão vir na história, exceto, é claro, os futuros GT3 RS, que ainda vão ser lançados. E se você quiser, você pode se contentar com um GT4 RS que vai começar a ser entregue. Algo me diz que esse carro realmente vai marcar a história, e o quanto se está pagando no mercado em relação ao quanto que esse carro custava quando novo já é um bom indicativo. Ele saía por mais ou menos de 1,3 a 1,4 milhão e hoje a gente vê no mercado esses carros trocando de mão aí na volta de 2,8, 2,9 milhões de reais. É lógico que teve pandemia e inflação, mas quem esteve ao volante sabe muito bem. Se você tivesse essa grana toda, o que você faria? A eficácia silenciosa ou isso aqui? A minha escolha, você já sabe.